eu queria trazer para vocês, tentar abrir um pouco os olhos. Queria chamar aqui o texto para a gente fazer a leitura. Está lá em Gênesis 22, capítulo 22, versículo do 1 ao 8. E assim diz a palavra: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este respondeu-lhe: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Essa deve ter sido uma das caminhadas mais difíceis, se não foi a mais difícil, provavelmente deve ter sido, de Abraão, sabendo para onde estava indo, levando seu filho, e ele tinha plena e total consciência do que ocorreria ali. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, queria lembrar vocês, a mensagem de hoje é sobre fé. Ela está intimamente ligada à questão da oração. Certa vez alguém disse: as orações são os ramos de uma árvore cuja raiz se chama fé. Olha só, as orações são os ramos de uma árvore cuja raiz se chama fé. A fé é um dos pilares fundamentais na vida de qualquer cristão. Na vida de qualquer cristão. A fé é a força mais potente do universo. Essa é uma força que nós temos. Quem aqui fez o despertar ou o cursilho? Então talvez essa palavra vá chegar um pouco mais clara para quem já fez. Mas ela é a força mais potente do universo. E todos nós temos ela. Todos nós temos ela. Que seja grande, que seja pequeno. Que você não saiba usar ou que você use com sabedoria, com proeminência. Mas todos temos. Lá em Efésios 2,8 diz o seguinte: pela graça sois salvos, não, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A fé, além de nos permitir ser alcançado pela graça e nos habilitar a salvação, ela abre um canal direto de comunicação com Deus, que não é WhatsApp, não é Instagram, não é TikTok. Ela abre um canal direto de comunicação com Deus, que é a oração. Essa intimidade que a gente pode ter com Deus nos leva a locais inimagináveis. A oração com fé, ela gera intimidade, que por sua vez gera comunhão com o Senhor. Só que existe uma outra vertente. Quantas pessoas às vezes acham assim: minha fé é pequena, eu não sei crer, eu não sei como eu me sinto. Muitas vezes por pensamento errado do conceito de fé. E você pode fazer uma oração sincera. E na sua oração pedir a Deus para te dar mais fé. Pedir a Deus para te dar mais fé, te preencher com fé. Para que você possa assim se encher da palavra de Deus, crescer e orar com fé. Gerando sua intimidade, é uma intimidade sua e de Deus. Lá em Mateus diz: entra no seu quarto em secreto e ora. Essa oração é com fé. A fé é você crer, você não duvidar. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse certa vez: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo,
Devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou. Pois, como diz certa frase, a oração, através da fé, faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Esse texto de Gênesis 22 fala do sacrifício de Abraão, de levar seu filho ali adolescente para o Monte Moriá para um sacrifício. E Abraão obedece sem questionar. Vocês podem ver que ao Deus chamar, ele fala, eis-me aqui. E ao dar a ordem, na mesma madrugada ali, ele já pega seu filho, pega 2 servos e segue. Agora a pergunta é, será que Abraão foi chamado de pai da fé porque simplesmente ele levou seu filho ao Monte Moriá? Será que é apenas isso que caracteriza ele como pai da fé? E é isso que eu quero trazer hoje. Eu queria fazer uma exegese, uma autópsia desse texto, para a gente entender que não é uma ação que faz você ter fé, não é um simples fato de você levar um filho ou sacrificar algo. É um conjunto de coisas. Infelizmente, muitas pessoas acham que a fé é um sentimentalismo, é um arrepiar, é você ouvir um louvor e você ficar todo arrepiado, você chorar. Fé não é isso. É importante a gente entender o conceito de fé. Fé não é isso. Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É certeza e convicção. São coisas concretas, não são coisas abstratas, não são sentimentalismos, não são o acaso. E nesse texto eu queria tirar 9 passos. Alguns, provavelmente, vocês vão se identificar. Eu acredito aqui que ninguém vai conseguir ter os 9 passos, tudo ok, cheque, faço isso com louvor. Então, provavelmente alguns vocês vão se identificar mais, outros menos, mas vocês vão ver que ao longo desses simples 8 versículos, nós tiramos 9 aprendizados, que mostra o porquê Abraão é considerado o pai da fé na nossa história, na Bíblia. E aí, por ser 9 pontos, eu não vou me ater, eu não vou me aprofundar em cada um. Vou passar aqui pelos 9 passos e eu pediria que cada um, aquele que mais tocar seu coração, você medite hoje à noite, você ore em cima desse texto. Peça para Deus revelar para você, você pode orar aqui também, à medida que for falando, se algo tocar, se você se identificar. Mas leve isso para o seu coração, porque muitas vezes a resposta está à nossa frente e nós não abraçamos, nós não pegamos, nós não aceitamos e deixamos de experimentar o extraordinário de Deus, porque simplesmente muitas vezes Ele nos pede o ordinário, Ele nos pede o básico para fazer e nem isso queremos ofertar. E o primeiro ponto que eu queria trazer está logo no primeiro versículo, que é discernir a voz de Deus. Quando Deus brada, Abraão, ele responde imediatamente, eis-me aqui. Abraão teve o discernimento de ouvir e reconhecer a voz de Deus. E esse eis-me aqui é uma forma de dizer, diga, estou pronto, o que mandas? Esse eis-me aqui, ele tem uma conotação de estou pronto, qual a ordem, o que deseja, o que queres. Agora, quando Deus fala na minha vida e na sua vida, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós sabemos o que Deus nos pede, o que devemos fazer, que seja uma intimidade com Ele na leitura de uma palavra, que seja ajudar alguém, como Deus manda na sua palavra diversas vezes, que seja estar na obra, que seja vir ao culto, e muitas vezes a gente coloca dificuldade, que seja em ofertar na obra. Luciano Subirá fala sobre isso. Ele fala que é muito fácil de reconhecer a voz de Deus. Não sei quem já viu essa mensagem dele. É muito fácil. Na hora do ofertório, dentro de você, você tem um lado que diz assim, oferte, doe, dê. E tem um outro assim, não faça não, não tem porquê, não tem para quê. E coloca vários motivos para você não fazer. E é muito fácil saber qual é a voz de Deus e qual não é. Agora, se nós não estamos aptos a aceitar e a discernir e seguir aquilo que Deus nos pede nas pequenas coisas, como queremos que Ele nos dê grandes coisas? Como nós queremos ter intimidade e avançar? E essa intimidade com Deus não é simplesmente ser letrado na Escritura, não é simplesmente ler a palavra ou conhecer de cabo a rabo. O inimigo conhece, Satanás conhece a Bíblia melhor do que nós. Não é simplesmente sobre isso, é sobre você ter comunhão, você ter sua intimidade com Cristo, é você ter sua intimidade de oração, de jejum, de ofertar. E essa intimidade, como eu disse,
vai ajudar muito cada um de vocês a discernir quando Deus falar seu coração. A coisa mais linda é quando você escuta alguém, não, eu não fiz aquilo porque Deus disse para mim não fazer. Isso é intimidade, que eu e você pode ter. Eu e você pode ter essa intimidade. Isso não é para pastor, isso não é para quem faz intercessão, não é para quem faz vigília 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. Qualquer um de nós podemos ter, a porta está aberta, o sacrifício de Jesus foi para isso. Então depende de nós. Então essa intimidade para discernir a voz de Jesus, a voz de Deus, depende de nós. Em obedecer, em dizer, eis-me aqui, estar prontos e aptos. O segundo ponto está lá no versículo 3, que é confiar no caráter de Deus. Abraão, ali ele confia no caráter de Deus. E por isso ele lhe obedece sem tardança e sem reservas nenhuma. Você pode observar no texto que Abraão não duvidou, ele não questionou, ele não ficou decepcionado com Deus, ele não foi para a sua caverna da depressão perguntar por que aquilo era para ele, porque estavam fazendo aquilo na vida dele. Nada disso. Abraão simplesmente obedeceu. Ainda que provavelmente para Abraão aquela ordem deve ter parecido sem sentido. Muito provavelmente, você terá um filho, seu filho será pai, você será pai de muitas nações, esse é o herdeiro que eu preparei para você, e como em seguida Deus pede para sacrificar. Ainda que parecesse sem nenhum sentido, ele obedece. Ele vai lá e diz, está ok, você pediu, Senhor? Faço. Mas é porque ele confia no caráter de Deus. E aí entra novamente, quantas vezes a gente às vezes não confia, porque Deus nos pede algo e nós não damos. Nós não fazemos. As ordens desatendidas são caminho para a perdição. A desobediência leva ao pecado. E estar em paz com o pecado é dormir em direção ao inferno. Essa é uma grande verdade. Se você está em paz com o pecado, infelizmente a gente vê muitas pessoas falando, alguns crentes falam, eu tenho um pecadinho de estimação que não tem jeito. Esse aqui vai comigo para o caixão. Se você está conformado com isso, você está dormindo em direção ao inferno, meu irmão. Essa é a grande verdade, porque Deus não fez você para ser... Jesus não morreu na cruz para você ser escravo do pecado, Ele te libertou disso. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, você é liberto. E aí você vai ter que trabalhar na sua carne, na sua intimidade com o Senhor, por Espírito Santo trabalhar a sua vida e você se libertar. Mas não existe essa de você se permitir achar que é escravo e assim você vai morrer. Síndrome de Gabriela. Não pode. E podemos observar que os testemunhos mais lindos que a gente escuta são as pessoas que mais confiam no caráter de Deus. São aqueles que mais nos tocam, mais nos arrepia. Raí teve comigo lá em São José dos Campos, e a gente ouviu várias vezes discursos de pessoas que às vezes assim, Deus falava, e de novo, é intimidade. E dizia, dê tudo, ou faça isso aqui, mas como? Eu não tenho o que fazer. Faça. E a intimidade faz você fazer, mesmo que você não entenda. Você faz. Porque Deus é seu avalista. Quando Ele diz, é Ele que vai fazer, é Ele que promete, é a mão dEle que está em cima. Então vai acontecer, receba e faça. Agora, muitas vezes não fazemos porque não cremos verdadeiramente no caráter de Cristo, na sua essência, no caráter de Deus. E ficamos fora. Muitas vezes é isso. Os testemunhos mais lindos são aqueles que fazem igual na história do poker, né? All in, tipo, vamos, Deus pediu, está aqui tudo que eu tenho, Senhor, tudo é teu. Tudo é teu, eu entrego. Você está pedindo, eu entrego. Eu estou lendo o livro de Chip Ingram, que a gente viu, Espiritualidade do Leigo, está ali. Maravilhoso livro. E ele fala que em determinado momento ele tinha uma vizinha e o marido abandonou ela com 2 filhos e ele tinha um salário, o dinheiro dele dava para pagar o aluguel do apartamento dele. E ele escutou audivelmente Deus falando, pague a da sua vizinha lá, porque ele está sem marido, sem nada. E ele, Senhor, se eu não pagar a minha, eu vou ficar devendo o meu. Mas ele disse que foi tão audível e tão sincero que ele ouviu, que ele pagou. 2 dias depois, no dia que ia vencer o dele, a data que venceu o dele, quando ele chegou no carro, tinha um envelope com dinheiro em cima. Providência divina. Deus já tinha preparado. Agora, como é que ele vai poder contar um testemunho desse, poder falar sobre isso da vida de Deus, se ele não dá o primeiro passo daquilo que Deus pede? Essa é a grande verdade. A gente deixa de aproveitar porque a gente não vai. O terceiro ponto que eu queria ressalvar aqui, lembrando sempre da vida de Abraão, gente, ele confiou, e a gente tem que trazer isso para as nossas vidas. Preparar todas as coisas para o sacrifício.
Veja que Abraão leva todos os ingredientes para o sacrifício. Ele leva lenha, ele leva fogo, leva o cutelo e leva o cordeiro, que nesse caso seria o filho dele. Ele leva tudo. Ele tem disposição para obedecer. E aqui é muito claro, Deus não aceita obediência parcial. Infelizmente é outra coisa que a gente vê muito dentro da igreja. É aquela obediência parcial. Até onde me agrada, até onde não me incomoda, eu aceito. Passou a me incomodar, passou a me atrapalhar, já não é mais para mim. Isso aqui eu deixo de reserva, boto no bolso, Deus vai entender. Não funciona assim. A obediência para uma intimidade, para você ter fé, orar com fé, não pode ser parcial. Ela tem que ser integral. Temos em Atos 5, se a memória não estiver me traindo, Cid não está aqui para me ajudar, a história de Ananias e Safira. Quem conhece a história de Ananias e Safira? Gente, Ananias e Safira já é pós-Cristo. Cristo já morreu, está lá em Atos. E não me lembro quem foi a pessoa antes deles que vendeu e estava ganhando muito nome entre os cristãos, porque vendeu tudo que tinha de fato e entregou ali aos pés dos apóstolos para a obra de Cristo. Ananias e Safira, vendo isso, eles querem fazer a mesma coisa, e eles vão lá e vendem os bens dele, e colocam aos pés de Pedro. E ali é interessante que o Espírito Santo dá discernimento para Pedro. E Pedro sabe que tanto Ananias como Safira retiveram mais do que eles estavam dizendo que estavam dando. E ali, de forma fulminante, primeiro morre Ananias, e depois Safira. Mas o mais interessante não é sobre isso. É o que Pedro fala. Se você fizer olhar, de fato, o texto, Pedro, em outras palavras, trazendo para o NVI aí, contada por mim, Pedro fala o seguinte: o bem era teu. Eu não pedi para você vender. Você vendeu porque você quis vender. Você trouxe o dinheiro para a casa do Senhor porque você quis trazer. Agora, em seu coração, você está dizendo que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Você está mentindo para Deus, você está fazendo uma obediência parcial. Você quis reter algo que você está dizendo que está entregando na casa do Senhor. E foi aí que ele teve sua morte. E quando a mulher chega, Pedro confirma que ela também sabia da história e morre logo em seguida. Então, assim, não podemos ter essa obediência parcial. Ou obedece ou não obedece. Lá em Apocalipse fala na igreja de Laodiceia que a palavra de Deus diz que tem vontade de vomitar os mornos, aquele que não é quente nem frio, aquele que não está na palavra de Deus nem está fora, é aquele de cima do muro. Então, assim, não podemos ter essa parcialidade na obediência, ou obedecemos ou estamos fora. O quarto ponto é obedecer em vez de especular. A fé de Abraão não é especulativa. Ele não é especulativo que quer saber aonde, por quê, para quê, mas é uma fé que quer ir onde Deus manda. Deus mandou Abraão entregar seu filho, e ele foi. Lá no Monte Moriá, que traduzindo, significa manifestação do Senhor, e para lá ele foi. Deus se manifesta no monte da obediência. Abraão não olhou para as dificuldades, não olhou para a explicação, Abraão olhou para as promessas. Abraão olhou para a promessa que Deus tinha dado há 20 e tantos anos atrás, que ele teria um filho, que esse filho daria longevidade. Então, Deus olhou para a promessa, ele não olhou para a explicação. Nossa fé, e essa é uma grande verdade, a gente às vezes não entende as provas que a gente passa. A nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar algo que parece ser insuportável, a fazer algo que parece exagerado, ou a esperar algo que parece impossível. Nossa fé só é testada assim. E é assim que Ele nos conhece. Na verdade, Ele nos conhece. É assim que nós percebemos nossa percepção de Deus, se nós confiamos ou não, nossa entrega. É aí. A fé não testada se torna uma fé insegura, imatura, uma fé fraca, se torna crendice. Aí, de novo, se torna crendice. É aquela fé que você usa de vez em quando. A caixinha de remédio que você vai usar quando você precisa, quando você está num momento negativo, e assim que passa, você descarta e esquece novamente. Mas a fé de Abraão não é infantil, ela não é imatura, é uma fé adulta e guerreira. Ele sabia, e é por isso que caracteriza ele como o pai da fé. A qualidade de um metal só é comprovada quando você verifica o quanto ele suporta. Um guerreiro só é testado e avaliado quando ele está numa batalha, em uma luta, em um confronto. Uma casa que é edificada sobre a rocha não cai. Mas temos que saber o caminho que tomamos. As provas não só testam a minha e a sua fé, mas revigora. É igual à questão dos músculos quando exercitados, eles se tornam mais rígidos e se tornam mais preparados
para atuar quando requisitada, e assim a nossa fé, quando nós exercitamos nossa fé, quando nós trabalhamos nossa fé, nossa obediência, ela cada vez se torna mais encorpada, para termos autoridade em falar e fazer aquilo que Deus nos manda. Nós nos tornamos cada vez mais um canal de bênção, através de nossa fé. O quinto ponto, que eu acho que aqui, acho que 50%, 80%, aí é só um chute mesmo meu, não existe nenhuma estatística, onde os crentes caem, onde os cristãos caem, que é ser persistente ou perseverante em obedecer a Deus. Veja que no texto ele fala que caminhou 3 dias até o monte. É tempo suficiente para você duvidar, é tempo suficiente para você questionar, tempo suficiente para você pensar numa rota de fuga, é tempo suficiente para você querer barganhar com Deus. Deus, não tem outro jeito não tem outro modo para a gente fugir aqui não. É tempo bastante para que a incredulidade nos nossos corações sussurre em nossos ouvidos, pensamentos, e nós venhamos a desistir daquilo que Deus preparou para a gente. Foram 3 dias levando seu filho, sabendo o que iria acontecer naquele monte. É tempo mais que o suficiente. Mas Abraão persiste em obedecer. Ele não desiste. E aí, infelizmente, muitas vezes, nós vemos irmãos na igreja, nós percebemos o futuro que ele tem, mas porque não sabe esperar, não aguarda o tempo de Deus, não persiste na palavra de Deus, começa a desviar. E cai e muitas vezes se perde no caminho. Quantas vezes a gente não nota? E isso deixa triste, porque nós vemos pessoas, às vezes, com potenciais enormes para a palavra de Deus, para crescimento do Evangelho. E ali naquele caminho, não persiste e se permite ser derrubado. O 6º ponto é deixar seus servos à distância. É outra lição muito interessante. Abraão não queria que ninguém tivesse a chance de impedir o que ele tinha que fazer. Muito provavelmente ali Deus não pediu para Abraão levar ninguém, ele levou 2 servos, provavelmente eram 2 servos de confiança, não iam ser 2 servos quaisquer. E ali ele leva, e quando ele vai subir ao monte, ele pede para os servos ficar, porque é muito provável, a gente não tem isso escrito, mas é provável que os servos, quando vissem o que ia acontecer, tentassem impedir e segurar Abraão, não faça isso. Por quê? Seu filho, era muito provável que isso acontecesse. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente tem que deixar algumas pessoas à distância, que pode atrapalhar o seu caminho, sua passada. Muitas vezes pode até não ser por maldade. E um exemplo claro disso, você pode dizer assim, não, mas se uma pessoa não quer que eu caminhe com Cristo é por maldade, não. Às vezes ele não sabe o que Deus preparou na minha e na sua vida. Um exemplo prático disso foi Pedro no Getsemane, que quem entrega que foi Pedro foi o próprio João, né? João também é um cara dedo duro da bexiga. São 3 livros, conta a história de que, na hora que vão buscar Jesus lá no Getsemane, alguém tenta impedir, corta a orelha do soldado, e só João conta que é Pedro. E quando acontece isso, Jesus fala para ele se apartar, porque Jesus sabia o que tinha que seguir, Jesus sabia os planos de Deus para ele. A intenção de Pedro não foi ruim, mas ele não conhecia. Então, é exatamente isso que acontece com Abraão. Ele deixa porque não é pela maldade, mas às vezes a pessoa não tem intimidade que você tem com o Senhor, e vai tentar te demover de alguma forma, às vezes intencional ou não intencional, mas te tirar do caminho que ele preparou para você, do projeto que ele tem na sua vida, naquilo que ele vai fazer por você. Então a gente tem que saber quem são essas pessoas e saber deixar de lado. Não é abandonar, mas é entender que aquela pessoa talvez possa te tirar do caminho que Deus preparou para você. Nós temos que estar focado. O 7º ponto, que é muito difícil, que é capaz de transformar a tragédia em adoração. No versículo 5, ele diz: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, olha só, Abraão diz que teria adorado. Ele sabia o que ia fazer lá em cima, e ainda assim, ele disse que viria de uma adoração. Ele cria. Abraão compreendeu que devemos obedecer a Deus, ainda que ele pareça contraditório para nós, porque pode ser contraditório para mim, para você, na nossa visão aqui, mas não é para ele. Tudo há um propósito. Abraão compreende que Isaac pode morrer, mas Deus não pode deixar de ser fiel, e não pode deixar de cumprir a sua promessa.
Deus não está procurando gente que argumente, mas gente que adore e obedeça. Tem um exemplo disso aqui, não vou citar o nome do filme, mas recentemente eu assisti com os casais, que mostra a história de vários casais, e um deles perde uma filha de 9 anos. E é muito difícil para aquele casal compreender e aceitar aquela filha que morreu. Mas com a maturidade da fé, com o avançar e com conversa, e o pastor diz assim, você tem 2 opções na sua vida: continuar o resto da sua vida sem entender e lamentando pelos anos que você não viveu com ela, ou agradecer a Deus por Ele ter permitido você ter a sua filha 9 anos e ter vivido com ela e aproveitado com ela. Gente, não é fácil. Eu tenho 2 filhos e não é fácil. Mas uma fé madura compreende os desígnios de Deus. E em vez de reclamar, a gente adora. A gente adora e exalta. E foi isso que ele fez ali. O 8º ponto, crê pela fé. Ele crê pela fé na ressurreição de todas as promessas de Deus. Isaac era a promessa de Deus. Lá em Hebreus conta que Abraão acreditava na ressurreição. Até esse ponto não havia tido nenhuma ressurreição na Bíblia. Mas ainda assim, Abraão creu nessa ressurreição. Ele creu naquilo que ele não via. Ele creu naquilo que nunca tinha acontecido. Mas ele creu. Abraão não abandonou, porque para Deus nunca haverá impossibilidades no cumprimento de suas promessas. E se Isaac era a promessa na vida de Abraão, ele acreditava naquilo. Ele cria que de alguma forma Deus estaria de volta, ressuscitaria, mas Isaac voltaria. E sem pestanejar, ele continuou obedecendo. Isso não é fácil. Abraão esperava esse milagre. Ele já vislumbrava a ressurreição. Precisamos ser assim também. Quando não entendermos, pela fé, devemos crer que o milagre de Deus está por vir nas nossas vidas. E o último ponto, que é o 9º ponto, ele crê na provisão divina. Ele cria na provisão divina. Ali Abraão, pela primeira vez, ele profere a palavra Jeová Jireh, tão conhecido por muitos, que é o Deus provedor. É o Deus que provê na minha e na sua vida. Ali é a primeira vez que ele fala. No versículo 7 e 8, quando ele diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele sabia que Deus nunca falha, que Deus nunca decepciona. Ele sabia que os caminhos de Deus, mesmo no meio da tormenta, são seguros. Mesmo em meio às trevas mais espessas e densas, Deus sempre acende uma luz para seus filhos, para iluminar nossos caminhos. Ele não nos abandona trilhando só, Ele não nos deixa andando só nessa trilha, nessa escuridão. Há uma música que fala, não vou lembrar os detalhes, de 2 pessoas que andam na praia, uma pessoa conversando com Jesus, e lá na frente, depois de muitas provações, a pessoa olha para trás e só vê uma pegada no chão, não vê mais 2. E pergunta por que Deus abandonou ela. E naquele momento, Deus responde, meu filho, nunca te abandonei, nunca deixei de estar com você. Nesse momento que você está vendo só uma pegada, eu te carreguei no colo. E te levei comigo. Então, quando estamos na estrada da obediência, Ele sempre proverá. É no monte do Senhor, na terra da obediência sacrificial que Deus provê. É lá que Deus provê. É lá na terra da obediência sacrificial, quando nós temos coragem de sacrificar aquilo que Ele nos pede. Não é sacrificar por sacrificar, não é dar por dar. É quando Deus nos pede, nós entregamos. É lá que Ele vai prover. É lá que Ele se mostra. É lá que Ele habita. Precisamos crer na provisão, mesmo quando não enxergamos. Mesmo quando não notamos, mesmo quando achamos que não tem saída. Quantas vezes a gente olha, está num buraco e acha que não tem para onde ir, mas Deus está lá, habitando, trabalhando, solucionando, abrindo portas para mim e para a sua provisão, para nossas vidas. Quando caminhamos pela fé, mostramos ao mundo a fidelidade de Deus e lhe revelamos o próprio coração de Deus. Ele não poupou seu filho, nem providenciou um cordeiro. Quando Cristo foi para aquela cruz, Deus não poupou Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Cristo sofreu, foi dilacerado por mim e por você. Foi isso que aconteceu ali. Mas no topo do Calvário, para nós que acreditamos em Cristo e em sua ressurreição, há uma bandeira que proclama: Deus proverá.
lá no topo daquele Calvário, triste, com a cruz negra e mesquinha, há uma bandeira que diz: Deus proverá, porque Ele não poupou seu Filho, para que nós pudéssemos ter essa vida em abundância, com salvação. Ele providenciou para nós todo o perdão e salvação, que é o maior bem herdado por Deus em nossas vidas. Olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para Jesus com fé e seja um filho de Abraão, seja um filho de Deus. Deus diz: tenha fé, crê em mim. Meu filho foi dilacerado. Você acha que eu não farei nada por você? Pela sua tristeza, pela sua ansiedade, pelas suas angústias, pelos seus bens financeiros. Deus quer que vivemos em abundâncias. Abraão era uma pessoa rica, muito rica. Deus quer abundância nas nossas vidas. Por que não? Então Deus está lá, cuidando. Ele deu seu Filho para cuidar de nós. Então tenha fé. Lembre-se, fé não é sentimento, é uma decisão. É acatar aquilo que Deus tem para mim e para você. Então tenha fé, se posicione, tenha decisão por Ele, e o mais Ele fará. A porta pode ser estreita, mas sempre Ele estará conosco para nos abençoar. Vamos louvar. Quem quiser ter seu momento de oração individual, temos o tapete. Você pode ajoelhar aqui, ter sua conversa íntima com Deus. Peça algo, entregue algo. Se você tem um Isaac, é interessante que essa passagem foi minha primeira pregação na igreja do pastor Rodrigo, quando ele teve que viajar. Foi a minha primeira, dia 30 de janeiro, eu nem era pastor ainda, estava começando minha caminhada, 30 de janeiro de 2020. E eu preguei justamente a segunda parte dela, sobre o Isaac que a gente tem que sacrificar. Então hoje também é momento para isso. Você tem um Isaac no seu coração, você tem algo que você coloca mais importante do que o Senhor. Ali o Isaac de Abraão era o filho. Se você tem alguma coisa, entregue. Se quiser orar só, como eu disse, você pode vir aqui para orar. Se você quiser que eu, o pastor Rodrigo, ore por você, pode vir a essas cadeiras que estaremos aqui também para orar por vocês. Mas não deixe de ter essa intimidade. A fé é uma escolha, não é um sentimento. Escolha ter fé, escolha ter intimidade com Cristo. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é tão maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.